Boa noite, amadas irmãs, amadas companheiras, queridas amigas. Te damos boas-vindas por essa noite aqui conosco. Temos uma presença, duas presenças muito especiais. A Aline, Mateus, Amém. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Amém. Muito Prazer. bom estar aqui com você, Aline. Amém. E também a Tânia Valéria está conosco hoje. Obrigada, Amém. Tânia. Amém. Prazer enorme estar aqui, né? Podendo compartilhar a palavra com as irmãs. Amém. Muito bom. É bom ter vocês aqui. Um prazer enorme. E hoje nós vamos falar de um assunto que a gente tem vivido, embora foi a experiência de Paulo, né? Há tanto tempo, que suportar todas as coisas por causa do Evangelho, também hoje no nosso viver está sendo real. Né? Ainda mais agora que a gente tem experimentado a comportagem dinâmica, né? Eu saí para pregar o Evangelho, igual ontem, né? Ontem teve a saída, né, do Avança Jovem, né, a Fábrica de Vencedores. Aleluia. Nós tivemos a oportunidade de participar, foi incrível. E no nosso dia a dia também a gente tem experimentado algumas coisas. Sim. Então essa comunhão é sobre essa experiência de Paulo. Sim. Né? Mas como que hoje, né, no meu viver, eu também tenho uma experiência parecida com a de Paulo. Então a gente queria começar, né, conversando com a Aline. Amém. Amém. Temos um versículo, vamos ler um versículo para a gente começar. Amém. 1 Coríntios 9, 23. Se você quiser acompanhar também com a sua Bíblia, 1 Coríntios 9, 23. Amém. Amém. Que diz o seguinte: todas as coisas... Ah, não, desculpa, gente, eu li errado. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Amém. Tudo Amém. faço. Aleluia. Amém. Cooperador. Na sua experiência, Aline, qual foi uma época da sua vida que você sentiu essa parte, né? Agora eu preciso cooperar com o Evangelho. Talvez assim, eu não estou tão disposta, né? Talvez a situação vai me fazer sofrer. O que você viu que você precisou fazer por causa do Evangelho? Que não era assim uma escolha que você faria, mas por causa do Senhor, da palavra, para alcançar outras pessoas. Na verdade, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de poder compartilhar. E assim, quando eu vi esse tema, eu pedi ao Senhor para poder me iluminar, porque a gente passa por tantas situações, né, no nosso viver diário. E assim, desde que eu criei no Senhor, e a partir do momento que eu comecei a cooperar com o Senhor, nós somos uma família de comportores, né? Amém. Então nós saímos para a migração, e assim, todas as situações que vieram, nós precisávamos enfrentar por causa do Senhor, né? Sim. E houve muitas situações, houve situações de enfermidades, situações de perda, né? Perdemos, a minha sogra, ela estava junto com a gente e o Senhor a recolheu. E assim, várias situações que nós passamos, eu creio que o Senhor foi nos ajudando a suportar, né? Amém. Aí quando você vê a experiência ali de Paulo, por exemplo, que tantos açoites, tantas situações que Paulo passou por causa do Evangelho, aí a gente vê o que a gente passou não foi nada, né? Verdade. O que a gente viveu não foi nada, porque muitos que sofreram por esse Evangelho e sofrem ainda por esse Evangelho, eles passam coisas que para nós muito, como que eu vou falar, é insignificante, né, a dimensão do que eles passam, então, do que eles passaram. Então, que o Senhor possa nos dar graça de aprender com as histórias de Paulo, né, Amém. com as experiências que Paulo teve de suportar.
Aleluia. E Amém. assim, uma coisa muito interessante, né, na experiência de Paulo é que ele tinha cooperadores com ele, Sim. né? E chegou um momento que Paulo se sentiu sozinho. Ele viu que ele estava sozinho. Mas em nenhum momento Paulo, assim, ele quis desistir daquele encargo que Deus tinha dado para ele, né? O que eu acho interessante, né, na experiência de Paulo é que no momento que o Senhor apareceu para ele, Paulo realmente se entregou ao Senhor. Ele não teve reservas, né? E a vida dele, ele derramou por causa daquilo que ele viu, do que o Senhor mostrou para ele, né? Então, Paulo, ele foi um dispenseiro fiel. Amém. E hoje o Senhor também quer fazer de nós, né, Sim. dispenseiros fiéis. Amém. Talvez a gente não tenha, assim, uma experiência, eu acho que não vamos ter, né? Assim, porque na época teve toda a perseguição do Império Romano, Sim. né, contra os cristãos. Paulo foi acusado de colocar fogo em Roma, né? Teve sim. toda aquela situação, né? Hoje a gente não vive isso. Mas às vezes na minha casa, com os meus filhos, né, Sim. com o meu marido, com os meus vizinhos, será que eu estou sendo fiel na comissão que o Senhor me deu? Oh, Senhor Jesus. Né, às vezes a gente quer se resguardar, né, principalmente com os vizinhos, né? E às vezes não fala do Senhor, não leva esse Oh, evangelho. Senhor Jesus. Né? Como que a gente pode mudar essa situação, né, Tânia? Precisamos ser fiéis, né? Amém. Aquilo que o Senhor nos comissionou. Como que você ganha isso, Tânia? Olha, os irmãos têm falado para nós, né, que Paulo precisa ser o nosso modelo. Né? Uhum. Realmente, quando a gente olha o viver de Paulo, a gente pensa assim, puxa, não dá para mim, né? É muita consagração. Uma consagração de Paulo foi total, né? Amém. Ele deu a vida dele pelo Evangelho. Mas eu acho que o Senhor deixou registrado para a gente ter um alvo, para a gente Amém. ter um objetivo, para a gente ter uma meta. Para a gente fazer as coisas nessa vida, a gente precisa de meta, precisa de alvo. E Paulo, primeiro o Senhor Jesus, o exemplo maravilhoso do Senhor Jesus, e outra, esse exemplo humano de Paulo. Né? Mas eu vejo que Paulo, quando a Rosana tocou na visão, quando Deus deu essa visão para Paulo, essa visão governou Paulo toda a vida dele. Amém. E se a gente for ver lá em Atos, quando o Senhor aparece para Paulo, o que o Senhor fala para Paulo? Paulo, Paulo, por que me persegues? Então a gente vê que Paulo perseguia ali aqueles que invocavam o nome do Senhor. Sim. Né? E acho que a partir desse momento, Paulo nunca mais deixou o nome nem a palavra. Ele era um homem que invocava o nome do Senhor. Amém. E ele pôde ser essa pessoa simples, humilde, puro de coração, né? Paulo, realmente, nesse ponto, ele é um exemplo para nós, de pureza de coração. E eu vejo, eu estava outro dia tendo comunhão com meu esposo, sobre Paulo, e ele disse isso para mim, né, Tânia, eu toco muito na experiência de invocar o nome do Senhor, que começou ali, quando o Senhor deu a visão para Paulo. Isso governou Paulo, invocar o nome do Senhor. Como é importante uma ferramenta tão simples, mas Sim. tão poderosa. Amém. Né? A gente Verdade. vê aqui que o Senhor falou assim, lá em 2 Timóteo, Peraí, só um pouquinho, deixa eu 2:22, olha o que ele fala aí para Timóteo, né? Foge outro sim das paixões da mocidade. Gente, eu vou ter que ler aqui na televisão. Amém. Amém. Segue a justiça, a A fé, fé. o amor e a paz, Amém. de que coração puro invocam o Senhor. Amém. Então a gente vê que nesse período aqui, Paulo já estava sendo libação, que a 2 Timóteo, Paulo já tinha sido condenado e ia ser executado. E o que ele pede para Timóteo? Invocar o nome do Senhor. Amém. Muito bom isso. No Salmo 116, se os irmãos puderem abrir, fala assim, 116, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Isso assim, eu pude experimentar muito esses versículos semana passada, né? Com a perda da minha
mãezinha querida que o Senhor recolheu, mas para desfrute dele, né? Porque Amém. graças ao Senhor eu desfrutei por muitos anos da presença da minha mãe. E ela era uma pessoa que invocava o nome do Senhor. Amém. Orava muito. Então esse versículo também me salvou, né? Amém. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Então eu vejo como é importante, irmãs, essa conduta de Paulo ao ter a visão e como que a vida inteira ele invocou esse nome e passou isso para os seus cooperadores. Amém. Né? E os irmãos têm falado que nós somos um pequeno rebanho, né? Lá em Sofonias, Sofonias 3:12, o Senhor fala assim: mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Amém. No 9 ele fala assim: então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Amém. Então, na minha experiência, o invocar é fundamental. Quando eu vou orar, eu invoco. Quando eu vou ler a Bíblia, eu invoco. Quando eu vou para as reuniões da igreja, eu invoco. Então, e acho que nós podemos ser chamados daqueles que invocam o nome do Senhor. Amém. Né? Amém. As redes sociais, a gente tem visto muito quando os irmãos vão compartilhar, quando os apóstolos estão compartilhando, sempre invocando o nome do Senhor. Isso Amém. nos salva, né? Amém. Ó Senhor Jesus. A maior experiência de Paulo, né? Como você falou, é algo simples, mas que ele praticava, porque o invocar, ele traz a pessoa, não é? Quando eu chamo, a pessoa vem. Se eu chamar a Aline vem. Tânia, a Tânia vem. Amém. Também quando eu chamo, ó Senhor Jesus, o Senhor, Ele está comigo. Não é? E o tempo inteiro a gente via, né? A gente percebe a presença do Senhor com Paulo. Amém. E algo também muito, muito importante é que Paulo, ele era fundamentado na palavra. As raízes dele eram profundas na palavra. Sim. Então tinha ocasião que ele pregava o evangelho, levantava a igreja, ia cuidar das pessoas, cuidava e depois vinham os judeus, né, os judaizantes, Sim. e falavam ali contra Paulo. Sim. E acabava que as pessoas eram iludidas, né? E acabavam dando atenção a muitas histórias, né? A gente tem visto que naquela época, né, os judaizantes, eles sabiam muitas coisas e contavam histórias, aí como se fossem genealogias sem fim, né? História lá de Eva foi enganada, mas como que foi? E aí as fábulas, isso mesmo. Aí acabava que isso aí envolvendo, né, ali os cristãos, iam tirando eles da palavra pura, contaminava. Nossa. Mas mesmo assim, Paulo, ele não desprezou a pura palavra de Deus. Amém. Ele era fiel, ele defendeu a palavra de Deus. E isso ele ia também passando para os discípulos, né? Sim. Que estavam ali junto com ele, que estavam os cooperadores dele, né? Como Timóteo. Ele ia ensinando também. Amém. Né? Amém. Então, hoje, algo muito importante para nós é nós sermos fiéis ao que o Senhor está falando. Amém. Né? A palavra profética. Sim. Né? Inclusive, essa live, nós estamos fundamentadas no alimento diário, Sim. né? A cumplicidade na obra do Senhor. Sim. Né? Então, assim, o nosso viver, ele está permeado da palavra profética. Amém. E aí Isso está a mesmo. bênção, né? Amém. Sim. Então, realmente a gente aprende muito com essa experiência de Paulo. Amém. Não importa se as pessoas Não. vão chegar para a gente e vai falar tantas coisas, tantas histórias, ou não acreditar no Evangelho, nós precisamos estar firmes na palavra, Amém. né? Amém. Para poder defender o Evangelho. Amém. Amém. Né, Aline? Aqui em Filipenses 3:8 fala assim: deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual Filipenses perdi 3:8. 3:8. Perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Amém. Então, assim, hoje a gente precisa considerar todas as coisas como refúgio, né? Por causa de Cristo. Eu preciso colocar Cristo em primeiro lugar, né? Amém. Nós vimos que Paulo, ele durante toda
a história dele, desde que ele foi chamado ali, que ele ouviu a voz do Senhor, né? E ele mostra a experiência dele ali, que ele caiu por terra e ele ficou cego e o Senhor chamou, e ele tinha todas aquelas tradições, as pessoas, ele teve toda aquela posição, tudo aquilo que ele tinha, ele teve que considerar como refúgio. Porque ele por era amor ao influente, Senhor. né? Na época dele, a Bíblia mostra que ele era bem influente, ele era um jovem muito capacitado, né? Sim, e aí ele começou a sofrer perseguições por causa do Evangelho. Sim. Nós vimos várias situações, até que no decorrer aqui, a gente viu várias situações que Paulo passou, né, de naufrágio, no final da vida dele também, nós vimos que ele sofreu ali perseguição, e no final, uma coisa que eu achei muito interessante, aqui no Alimento Diário, que mostrou que no final ali só Lucas estava com ele, né? E até tem uma coisa assim que eu achei muito simples, mas que você vê o tanto que ele estava sofrendo. Ali ele até pede para trazer a capa dele, né? Porque ele estava ali na prisão e ali ele devia estar sofrendo frio, quando a gente imagina frio, fome, né? Perseguições, e ali só Lucas estava com ele, né? E aí ele chamou o jovem Timóteo para poder, ele ainda tá, mesmo ali preso, ele ainda estava dispensando a palavra, né? Amém. Ele estava sendo fiel àquilo que Deus tinha dado a ele. Amém. E no versículo 4 de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 7, diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ó Senhor Jesus, te vê que Paulo, ele estava claro que ele ia ser um vencedor. Porque ele foi fiel naquilo que o Senhor direcionou, né? Que o Senhor deu para ele, né? E hoje nós ainda estamos correndo a carreira, né? Que o Senhor também nos faça fiéis para combater esse combate. Hoje nós estamos realmente numa guerra, né? Uma guerra espiritual. Então eu preciso, como a Aline compartilhou, eu preciso ver que o Senhor pelo Senhor é que vale eu derramar a minha vida. Não é assim que eu não vou deixar de trabalhar, não vou deixar de estudar, de cuidar das minhas coisas, né? Mas primeiro no meu coração, e a minha meta, meu alvo precisa ser o Senhor, não é? Então, aí até teve a experiência de Paulo, né? Que ele por um período trabalhou construindo tendas, né, para se sustentar quem estava com ele pregando o Evangelho. Então, hoje em dia, também, né, a gente precisa trabalhar, mas com essa meta, pregar o Evangelho. Não é? Quem eu for encontrar, eu preciso pregar o Evangelho. Aí eu lembrei, falando isso, eu lembrei da experiência, né, que eu estou tendo, que eu estou fora de Belo Horizonte e estou trabalhando, né? Mas cada fornecedor que eu encontro, que eu vou visitar, eu oro ao Senhor, falo, Senhor, me dá a oportunidade de orar por essa pessoa. E aí tem podido orar, né, por eles, perguntam, eu posso orar por você? Aí oro, eles creem no Senhor, né? Então tem sido muito bom isso, porque realmente a gente precisa ver, né, o nosso alvo principal nessa terra é a pregação do Evangelho. Amém. E eu toquei muito na primeira viagem de Paulo, quando ele foi ali para Antioquia da Psídia, depois para Icônio, Listra, Derbe, e onde ele sofreu o primeiro apedrejamento ali em Listra, né? Diz a palavra que ali em Atos 14, 19, fala que sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Eu vi aqui um milagre, Amém. Porque ele tinha sido dado por morto. Senhor e aí, quando Jesus. os discípulos o rodearam, o que aconteceu? Levantou-se.
Amém. né? E entrou na cidade. Na mesma cidade que ele tinha sido apedrejado, ele entrou, né? No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Olha o 22, que lindo. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer Amém. firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém. Eu toquei aqui que quem viu isso aqui, ó, e valorizou foi Amém. Timóteo. Porque Timóteo, nessa época, ele devia estar em torno dos 15 anos que os irmãos têm falado para nós, né? 15 anos. Então, ele jovenzinho, ele viu esse sacrifício de Paulo pela palavra. Né? Amém. Como que Paulo voltou de um lugar que ele tinha sido como libação ali, né? Apedrejado. Foi o primeiro apedrejamento de Paulo. E ganhou quem? Ganhou Timóteo. Amém. Que foi cooperador até o fim da vida de Paulo. Né? Que possamos também ser assim, né, irmãs? Uma ajudando as outras. Amém. Né? Se por acaso eu tiver um momento difícil, né? A gente tem o consolo das irmãs. Eu, por a minha experiência semana passada, foi muito bom, né? Toda hora o celular está ali apitando, o irmão dando encorajamento para prosseguir na carreira, né? Nós estamos na carreira, precisamos prosseguir, ainda que o Senhor venha, seja necessário passar por tribulação, mas que passemos em nome do Senhor e no Amém. poder do Espírito Santo, Amém. por causa da palavra da fé. Né? Amém. Nós não podemos abrir mão, né? Precisamos considerar tudo que outros já sofreram por essa Amém. palavra e sermos um com esses irmãos, sermos um com a palavra profética. A palavra profética tem nos salvado. Né? Amém. Todos os dias, se eu quiser, eu tenho alimento, Amém. não é mesmo? É isso Amém. mesmo. O Senhor, por um lado, o Espírito, ele está intensificando, né? Ele está nos dando várias oportunidades. Né? Essa live é uma oportunidade. Amém. Aqui está compartilhando com as irmãs, ganhando o Senhor. Outras pessoas estão vendo, podem ganhar o Senhor. Então o Senhor está com pressa, né? O Senhor quer voltar. Mas para isso ele precisa de uma noiva e de uma guerreira. Né? Amém. Que é a igreja do Senhor. É verdade. Amém. E nesse versículo que você citou, no final dele mostra, né, que Paulo, ele ia mostrando, né, fortalecendo a fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, em nenhum momento nós somos iludidos pelo Senhor, né? Desde o momento que nós cremos, não é? A gente sabe que nos esperam várias tribulações, né? Às vezes menores, às vezes maiores, às vezes com saúde, família, não é? Em várias situações, né? Até mesmo na igreja, né? São várias situações. Mas nós precisamos ter esse alvo e permanecer firmes, não é? Amém. Porque as tribulações, elas nos levam para perto do Senhor. Amém. Elas fortalecem a nossa fé, Amém. né? Elas apuram a nossa fé, Amém. que nos amadurecem. Isso mesmo. Se não são as tribulações, não é que a gente quer sofrer, Não, né? Não, mas o Senhor sabe, Ninguém né, onde que pode apertar. Mas o Senhor é sábio, o Senhor Amém. sabe o Amém. que nós precisamos para que a vida dele cresça em nós, Amém. não é? E sejamos fortalecidos, porque o Senhor, ele quer que nós sejamos vencedores. Amém. Amém. Né? A nossa carreira está quase acabando, o Senhor Isso está mesmo. voltando. Nossa, Né? E nós esperamos encontrar com o Senhor vivos, isso sermos arrebatados, mas hoje aqui a gente precisa estar claro, não é? Que vão ter situações. Sim. Amém. Né? A gente tem vivido a pandemia. Sim. Não é? Quantas pessoas já dormiram no Senhor, né? Irmãos dormiram, pessoas, às vezes da família, a gente Sim. perde. Isso é um sofrimento. Sim. Agora, quando eu tenho sofrimento, o que, que eu faço? Eu corro do Senhor ou eu Me aproximo. me Oh, aproximo, Senhor me Jesus. abraço o Senhor É e fico ali e verdade. falo, Senhor, daqui eu não saio. Quero ficar aqui. Então, a gente precisa aproveitar, né? Nós estamos claros que vamos ter tribulações. Amém. Né, mas Verdade. aonde que eu vou deixar essa tribulação me levar, né? Nossa, Paulo, ele Jesus. cada vez mais ele se fortalecia, Sim. né? Tantas situações. Oh, A Senhor. gente vê que Paulo ele era naufrágio, Sim. né? Era jejum, era fome, era frio, era nudez, né? Ele era açoitado, Sim.
podia falar assim, ué, cadê o Senhor? Eu estou Oh, sofrendo Jesus. tudo isso por causa do Senhor, né? Mas não, aí que ele pregava o Sim, evangelho, ele verdade. via que o Senhor estava com Parece ele, que era um encorajamento para ele, né? o encorajamento. E para nós também. Sim, tem que não é? ser. Assim, Aqui em 1 Timóteo, Rosana, em Ah. cima do que você está falando, diz assim, 4:9. Fiel é esta palavra, Amém. né? E digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim. É para esse Amém. fim, Rosana, que Para labutamos e nos esforçamos sobremodo. Não é Amém. pouca coisa, não, é sobremodo. Porque Amém. temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador Aleluia. de todos os homens, especialmente dos fiéis. Amém. Isso para nós é salvação, irmã. é verdade. Só quer que nós cumpramos a nossa carreira. Amém. Mas a fiel é a palavra, né? Amém. Precisamos sim, a todo momento, estarmos glorificando e honrando esse nome precioso do Senhor, Amém. né? Amém. Amém. Correndo essa carreira maravilhosa. Amém. Muito bom. Essa questão das tribulações, né, e sofrimentos, assim, a gente tem vivido, igual a Rosana citou, a questão da pandemia, as enfermidades e tudo, e a gente vê que tudo é para o nosso crescimento, né? Algumas irmãs sabem do que aconteceu comigo, a questão do Covid e tudo, eu ainda estou recuperando, né? Estou no processo. Graças a Deus. Mas já assim, tá eu louvo bem o Senhor, porque todas as situações levam a gente a avançar, né? Leva a gente a crescer em vida, amar mais o Senhor, reconhecer o Senhor em todas as Amém. coisas. Amém. Eu consigo, depois de tudo que eu passei, todos os sofrimentos, todas as dificuldades durante a enfermidade, hoje eu consigo ver o Senhor cuidando nas mínimas coisas. Amém. Tanto de mim quanto da minha família, Amém. né? E assim, aí eu louvo o Senhor, porque quando eu vejo, esses dias eu estava até vendo um filme sobre a vida de Paulo, e assim, quando eu vi, eu falo assim, gente, o que eu tenho passado não é nada do que eu vejo, que tantos apóstolos, tantos profetas passaram pelo Evangelho, Nossa, né? é verdade. Então, assim, hoje eu vejo que o Senhor, Ele permite para o nosso crescimento e para a nossa transformação. Amém. Aqui no Alimento Diário, fala que Paulo, ele foi obediente àquela visão que o Senhor deu. Então, assim, quando a gente passa por tribulações hoje, a gente precisa sempre estar focado e sabendo que o Senhor tá nos direcionando. Amém. Que o Senhor está cuidando de nós Sim. nas pequenas Pequenas coisas. coisas. Aí aqui na página 60 do Alimento Diário, fala que vai mostrando a questão desde a conversão de Paulo, foi mostrando que ele sofreu uma transformação, Sim. né? Ele precisou ser transformado. Aí o irmão ainda até fala assim, há esperança para nós, Amém. né? Se Paulo ele foi transformado e tantos outros foi transformado, há esperança para nós, Sim, né? amém. Então, assim, os sofrimentos hoje ganhos são para nós, né? Sim. Tem um hino que hino. fala, os sofrimentos ganhos São. hoje são para nós. Então, assim, tudo que nós vivemos, todo o sofrimento, todas as tribulações, principalmente quando é por causa do Evangelho, a gente precisa valorizar, Amém. né? Porque são ganhos, Sim. né? O Senhor nos dá oportunidade, igual o Senhor nos deu oportunidade de falar do Senhor para as pessoas lá no hospital onde eu estava, depois fora do hospital, e assim, eu tenho feito tratamento, então assim, o Senhor tem nos dado graça de falar do Senhor para as pessoas. Amém. Então é algo maravilhoso a vida do Senhor, né? Poder ser obediente. É igual hoje eu tenho sofrido uma limitação física, né? De não poder sair. Mas a rede de cuidados e a leitura do grupo de leitura das irmãs Amém. tem sido uma salvação. Amém. Eu me sinto como se eu estivesse na rua pregando o Evangelho. Né? Porque hoje eu posso pegar ali através da leitura do livro, tá apacentando as irmãs, através da rede de cuidados, orando com as pessoas. Então o Senhor tem nos dado meios, né? Sim. E está cuidando de pessoas até de outros estados, Né? né? Isso aí.
Tem aparecido, ela estava falando com a gente, né, compartilhando, tem aparecido pessoas do Mato Grosso, né? Sim, tem uma Para irmã ela que dá, olha que preciosa. lindo, Olha, gente. O Senhor é tão bom, né? Maravilha. É o Evangelho alcançando a todos. Sim. E essa experiência que Paulo passou, né? Toda a experiência que ele viveu, por ele ter permanecido fiel, esse ministério está nos alcançando. Amém. Hoje nós somos frutos do ministério de Paulo. Amém. Sim. Não é? Essa palavra está chegando até nós. Amém. Amém. O que ele viu ali, o que ele viveu, a palavra Amém. profética, é o que nós estamos ouvindo e seguindo hoje, né? Aleluia. Louvado seja o Louvado Senhor. seja. É Amém. esse legado. Ó Amém. Senhor Jesus. E que o Senhor também leva nossos filhos, né? Amém. Toda a geração de jovens, de adolescentes, também a experimentarem, né? Sim. Ser fiéis ao Senhor, né? E Ver a igreja experiência de tem Paulo. muitos meios para isso, né? Você está ganhando nossos verdade. filhos, avança jovem, né? A conferência aí agora, né? Para os jovens e adolescentes. Amém. O Muito Senhor não bom. esquece de nenhum dos seus, né? Ele está Amém. olhando para todos nós, né? Louvado seja Oh, o Senhor. Jesus. Amém. Queremos ser esses vencedores. Sim. Amém. Amém, irmãs. Foi muito bom ter vocês aqui com a gente. Uma comunhão muito gostosa. A gente vê Amém. que nós temos o mesmo alvo, irmãs. Aleluia. Não é você que está nos assistindo, nós estamos juntas, nós temos o mesmo alvo. Amém. Sermos vencedoras em Cristo, levar esse evangelho para as pessoas, Amém. não é? Falar do Senhor para o maior número de pessoas possível. Sim. Né? Então, diante das situações, vamos permanecer firmes. Sim. Às vezes a gente sabe que não é fácil. Tem assim golpes, né? Às vezes eu sempre lembro disso. Esse golpe foi... Mas são ganhos para nós, né? Se a gente volta para o Senhor, permanece no Senhor, o Senhor, Ele se dá a nós. E quando a gente desfruta da presença do Senhor, no meio dessas situações de tribulação que a gente passa, não se compara. Né? A gente olha para a tribulação e olha para o Senhor e fala, Senhor, a gente... vale a pena. Amém. Vale a pena. Senhor, Senhor diz tudo Jesus. faço, né? Por amor ao Evangelho. E para ganhar a Cristo. E para ganhar a Cristo. Amém. Obrigada, Tânia. Senhor abençoe a prazer. sua semana. Amém. Você Amém. também, Aline. Senhor te Amém. abençoe ricamente. Amém. Eu que agradeço. Amém. Senhor Amém. abençoe vocês, irmãs. Você, nossa amiga que está nos assistindo. Tenha uma semana muito abençoada na presença do Senhor. E lembre-se, o Senhor te ama. Amém. Você não está sozinho. Amém. Amém. Amém.